capítulo 24 do livro de Jó diz assim: Visto que os tempos não podem ser ocultados do Todo-Poderoso, porque os que o conhecem não veem os seus dias, transpassam os termos, roubam os gados e os apacentam. Levam o jumento dos órfãos, prendem a penhor o boi da viúva, fazem-se desviar do caminho os necessitados, e a todos os pobres da terra se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para roubar. O deserto é a manutenção dos seus filhos. No campo cegam seu pasto, e os ímpios vindimam a vinha alheia. Ao nu fazem dormir sem roupa, e contra o frio não tem ele cobertura. Com as chuvas dos montes se molham, e não tendo onde se refugiar, abraçam as rochas. Tiram do peito os órfãos, e de sobre o pobre tomam o objeto por penhor. Ao nu fazem andar sem vestes, e dos famintos tiram as espigas. De dentro das suas paredes, espremem o azeite, pisam nos lagares e morrem de sede. Desde a cidade gemem os homens e clamam as almas dos feridos de morte, mas Deus não lhes imputa como loucura. Eles são os que, rebeldes à luz, nunca conheceram os seus próprios caminhos, nem se mantiveram em seus próprios caminhos. O matador se levanta de madrugada, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. O olho do adúltero está aguardando a noite, dizendo: Ninguém me verá, e esconde o seu rosto. Nas trevas minam as casas que de dia para si assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã é para todos eles como sombra de morte. Se são conhecidos terrores de sombra da morte, sentem. São mais instáveis que a superfície das águas. A sua porção é maldita sobre a terra. Não andarão pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, e o sepulcro dos pecadores é desfeito. O seio materno se esquecerá deles os vermes sentirão doçura, nunca mais haverá memória deles, como uma árvore serão os ímpios quebrados. A mulher estéril que não dá luz afligiram, e a viúva nunca fizeram bem, mas aos poderosos arrastaram com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se lhes é dado crédito, estribam-se nisso, porém os seus olhos estão sobre os caminhos deles. São exaltados por um pouco, mas logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças de espigas. E se não é assim, quem me desmentirá agora ou reduzirá nada as minhas palavras? O capítulo 24 do livro de Jó são as queixas de Jó. É uma pregação que Jó fala porque ele conhece o Deus Todo-Poderoso. Ele diz em sua palavra que ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode fugir das mãos de Deus. Tudo que nós fazemos, nada está oculto diante de Deus. Todas as coisas que nós praticamos está diante do Senhor. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós oferecemos. E o que oferecemos está dentro de nós.
Aquilo que nós temos para oferecer, que está dentro do nosso coração, é aquilo que transborda dentro de nós. E isso que está oculto muitas vezes para nós, por não sabermos e conhecermos os nossos próprios caminhos, está à luz na presença de Deus. Por isso é importante nós meditarmos na palavra todos os dias, para que nós possamos compreender os nossos caminhos. Quando nós dizemos que nós não pecamos, nós estamos nos enganando, porque nossa natureza já é pecadora. A nossa natureza é pecaminosa, mas nós precisamos nos desviar do pecado. Assim como Jó, que foi um homem reto, perfeito diante de Deus, que se desviava do pecado. Jó guardava a sua língua, guardava a sua boca, para não pecar contra Deus, porque os amigos dele, a própria esposa dele, queria que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Queria que ele falasse contra Deus pela dor que ele estava sentindo, mas mesmo assim, Jó, ele não blasfemou. Jó, ele não amaldiçoou o seu Deus. A dor dele, a ferida na alma, era tão grandiosa que Jó, ele não se continha em pé. Jó estava num deserto, afligido, humilhado e envergonhado. As pessoas olhavam para ele com pena, com dó. As pessoas olhavam para Jó e já o acusavam, já humilhavam Jó, já desprezavam Jó. Mas Jó, na sua fidelidade, ele se manteve na presença do Senhor, porque ele conhecia o Todo-Poderoso. Ele sabia que se da sua boca fosse aberto qualquer palavra vã, ele seria julgado. Ele seria condenado. Mas Jó queria que os seus amigos que estavam repreendendo ele, julgando ele, amaldiçoando ele, que eles se arrependessem. Porque só é através do arrependimento, só é através de quando nós conhecemos o nosso erro que nós verdadeiramente nos arrependemos. Quando o nosso pecado está diante de nós, nós entendemos as nossas falhas. E isso nós devemos nos orgulhar, porque é resposta de Deus para nós. E Jó estava comentando sobre tudo o que há na terra, sobre aqueles que são desprezados, sobre aqueles que são humilhados, sobre aqueles que gemem, sobre as feridas na alma. Porque o que o Senhor quer de nós é a nossa alma. E a nossa alma precisa estar purificada, precisa estar limpa, precisa estar preparada para receber a palavra, para pronunciar a palavra, porque o Senhor, ele escolhe quem ele quer. O Senhor, ele separa aquele que ele deseja. E nós devemos entender que o Senhor, ele castiga o ímpio. O Senhor, ele castiga aqueles que pecam contra ele, mas o Senhor também é benigno e compassivo e misericordioso para aqueles que se arrependem. Então, hoje é momento de se arrepender. Hoje é momento de mudarmos de comportamento. Hoje é momento de refletirmos cada ação que nós vamos plantar neste mundo, porque sabemos que vamos colher. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, que hoje seja um dia iluminado, abençoado, com respostas do céu para você, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.